Desde que Odair Hellmann estreou pela Internacional, Colorado é o melhor mandante do país entre todos os times. Isso muito em função da correção de um problema que a gente detectou lá no começo do ano. Quer entender um pouco melhor do desempenho do Inter no Beira-Rio e saber a correção desse problema que a gente detectou? Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para falar do Inter, principalmente do desempenho do Inter jogando em casa. Ontem uma classificação numa ótima atuação contra o Palmeiras. Podia até mesmo ter se classificado no tempo normal, mas aí entrou em ação o VAR, né, Iso? Exatamente, aos 49 segundos do tempo o Cuesta fez o gol que daria a classificação para o Inter, né? Mas aí o juiz e o VAR alegaram que foi falta do Moledo no Felipe Melo, que acabou deslocando, né? E aí o Cuesta acabou tendo mais liberdade para fazer o gol, enfim. Foi uma partida muito forte do Inter, o Inter criou o suficiente para fazer até esses dois gols, até mais do que isso talvez, o Everton salvou diversas bolas. E além disso foi muito combativo, né? Perdia a bola, recuperava rápido, a pressão pós-perda estava excelente e aí a gente viu que chama muita atenção esse número de desarme e fomos atrás, né? Para ver. Exato, mais muito coisas. combativo, Internacional realizou 26 desarmes certos na partida. Esse número é bem alto para vocês terem dimensão do tamanho. É o maior número que o Inter registrou nas duas últimas temporadas, contando 2018 e 2019, maior número do Inter em todas as partidas. Você sabe qual que foi o último jogo? Não sei, Isa. Foi Inter e Atlético Mineiro pela Primeira Liga no final de agosto em 2017, então faz um baita tempo. Foi o mesmo número? 26 desarmes também Foram ou foi 30, mais? foram 30? Isso. Número forte também. A gente falou desse recorte dos dois últimos anos, 2018 e 2019, é justamente esse recorte que a gente vai usar para falar do desempenho do Inter como mandante. O Odair Hellmann tem jogos de interino lá em 2015, em 2017 ele assume o Inter também, coincidentemente num jogo de Copa do Brasil contra o Palmeiras no Beira-Rio. O Inter estava ganhando de 2-0 até o finalzinho do jogo. Sofreu o gol do Thiago Santos de cabeça, né? E acabou sendo eliminado. Acabou sendo eliminado, o Inter contratou o Guto Ferreira e lá no final da Série B o Odair Hellmann volta, disputa 3 partidas no finalzinho, mas a gente pega esse recorte de 2018 e 2019, justamente a volta do Inter à Série A, e nesses 46 jogos o Inter teve incríveis 81,2% de aproveitamento. 35 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, um aproveitamento muito forte. E aqui o número de gols feitos, gols sofridos, jogos sem sofrer gols, fala um pouco desses números aí, Iso. Exatamente, gols feitos 83, 1,80 por jogo, número muito bom, a gente vai ver mais pra frente um número que ainda chama mais atenção, salta mais ainda os olhos. Gols sofridos 0,57 por jogo, também é uma boa marca. E os clean sheets, né, os jogos sem sofrer gols, 26 jogos, 56,5%, número muito bom, né? Número bem motivado pela sólida dupla de defesa, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, os dois estão jogando demais. O Moledo fez uma partidaça contra o Palmeiras, fundamental na classificação. Faz tempo já que essa dupla tá indo bem, hein? Sim. Agora a gente pega um comparativo com todos os outros times do Brasil nesse recorte. Temporada 2018 e 2019. Em 2018 o Inter foi disparado o melhor aproveitamento do Brasil como mandante. Em 2019 não é o primeiro, o Palmeiras assume a liderança, mas esse recorte dos 2 anos o Inter tem 81% de aproveitamento, como a gente já falou, o único acima dos 80%. Logo na sequência vem o Palmeiras com 77%, Atlético Paranaense em terceiro, Flamengo em quarto, Grêmio em quinto e o Cruzeiro na 6ª posição. Esses os únicos times que têm mais de 70% de aproveitamento em casa. A gente mostrou aqui do Palmeiras, né, que é o melhor mandante do país no ano e também é o melhor mandante do Brasileirão. E o Flamengo está em segundo, né? O Inter aparece em terceiro, mas só por questão de saldo de gols. Os 3 empatados, né? Isso, com 15 pontos, 5 vitórias, 5 jogos. Só que o Palmeiras tem 12 saldo de gols, o Flamengo 11 e o Inter 9. Mas rigorosamente está tudo igual, né? Exato. Agora a gente vai falar para vocês da correção do problema. Torcedor colorado que tá ligado aqui no Footstats, lembra que lá no finalzinho de fevereiro, às vésperas de começar a Libertadores, a gente gravou um vídeo falando o que faltava para o Inter vingar. A gente detectou um problema na eficiência ofensiva, o Inter precisava finalizar mais de 12 vezes para fazer um gol. E agora a gente vai mostrar como tá esse número no momento. Agora a gente pega um recorte
de 2019, incluindo Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, exclui o estadual da conta, porque era exatamente quando a gente viu esse problema no Inter, e a gente chega a esse número de 127 finalizações em 10 jogos, uma média de 12,7 por jogo, que é exatamente a quantidade de finalizações que o Inter realizou contra o Palmeiras, né, Izzy? Exatamente, o Inter chutou 12 vezes, 6 corretas e 6 erradas. A maior parte dessa produção, desse volume ofensivo foi no primeiro tempo mesmo, que o Inter impressionou, né? Deixou o Palmeiras incomodado demais, que não conseguiu reagir e jogar a maneira que gosta, né? Exato, são 66 finalizações certas, a mesma marca que conseguiu contra o Palmeiras, na mesma casa da 6,6 ainda, né? A média para ser mais exato. E dessas 66 certas, 23 gols marcados pelo Internacional, 2,3 por jogo. Esse número é bem alto, uma média acima de 2 gols por jogo. Eu ia falar que quem acompanha aqui a gente do Footstats sabe que a gente sempre diz que um número muito bom de finalizações certas é 4,5, 5 por jogo, e o Inter tá bem acima disso, né? Muito forte, mais uma vez lembrando isso aqui, só jogos em casa de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se a gente divide esses números aqui para descobrir a eficiência, o Inter agora precisa de 5,5 finalizações para fazer um gol, sendo 2,9 certas. Se a gente puxa lá atrás, a gente acabou de falar esse dado, o Inter precisava de 12,2 para 5,5. É uma melhora muito sentida, uma eficiência muito grande do Colorado. Era mais que o dobro, e o importante é salientar aqui que o Inter conseguiu melhorar isso em competições mais difíceis, mais complicadas mesmo, e muitas vezes o Inter teve que jogar com o time reserva para poupar para alguma situação, né, outra competição, e mesmo assim está conseguindo manter o nível, né? E qualificando esse dado da finalização, no vídeo que a gente gravou logo antes de começar a Libertadores, a gente falou que o Inter era um time que não estava conseguindo construir coletivamente. Só 63% das finalizações eram construídas através de assistências. E agora esse número está em 72%, um número que indica um time bem mais coletivo. Teve a entrada do Nonato, que qualificou bastante, o Nonato que foi titular em uma boa parte desses jogos. O Edenilson jogando muita bola também. E o D'Alessandro, né, que acaba agregando muito na construção do Inter e acaba ajudando muito nesse número de coletividade. Mais uma vez como fator de comparação, se a gente pega os times que disputam as mesmas competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Inter tem a melhor eficiência, esse 5,5 é o menor número entre todos os times. O Flamengo tem 5,8, Palmeiras na casa dos 6, Cruzeiro na casa das 8 finalizações, o Atlético Paranaense e o Grêmio 9 e o Atlético Mineiro 12 finalizações, aquele mesmo número que a gente tinha visto do Inter lá no começo do ano. Mas para não falar que tudo são flores, que a situação do Inter é uma maravilha, agora a gente vai falar de uma parte ruim, que é justamente o contraste do Inter no Brasileirão, jogando em casa e jogando fora de casa. A gente já viu que em casa o Inter tem um aproveitamento de 100% dos pontos, 5 vitórias em 5 jogos, e tem marcas muito boas nas estatísticas que a gente citou. Em finalizações certas, jogando em casa, o Inter é o terceiro do Brasileirão, 7,8. Aquele número sobe ainda mais, aquele número de 6,6. Mas aí vem o contraste, esse escudo do Inter apagado, aqui o desempenho ruim. É exatamente jogando fora de casa, apenas a 15ª marca do Brasileirão, com 3,4 finalizações certas por jogo. A gente sabe que o Inter já carrega essa má fama aí já faz um tempo, né? Na Libertadores nem tanto, foi bem fora de casa nos jogos que disputou, Copa do Brasil também, mas no Brasileiro, como você mostrou, tava com desempenho ruim. No Gaúcho mesmo não foi lá grande coisa, e no ano passado mesmo no Brasileiro impediu de fato que o Inter conseguisse alçar voos mais altos e brigar pelo título, exato, talvez, né? Disputar mais ponto a ponto com o Palmeiras. Mais um contraste muito grande, esse maior ainda é a questão da pontaria na finalização. Internacional jogando em casa, 57,4% de pontaria, a melhor entre todos os mandantes. Fora de casa é o 19º, só 25,8%. Só o Bahia está com uma pontaria pior jogando fora de casa. A gente dá sequência agora na estatística de gols marcados. O Inter já marcou 12 gols no Beira-Rio no Brasileirão. Só o Flamengo jogando no Maraca tem mais gols, muito motivado pela goleada de 6-1 contra o Goiás. 16 gols. E fora de casa, o Inter tem um único solitário gol nas 5 partidas de Brasileirão. O CSA é pior do que o Inter nessa marca, ainda não marcou nenhum. E na última estatística aqui, a questão da eficiência ofensiva que a gente falou, finalizações para fazer um gol, o Inter está em segundo como mandante, 5,7, marca bem próxima daquela média que a gente tinha visto de 5,5, jogando fora de casa, 66 finalizações,
que é o número total de finalizações que o Inter deu no campeonato, para marcar um único gol. Surreal esse número, né? Não vai se manter, obviamente, né? Vai conseguir fazer um gol ou outro, mas ainda assim é muito preocupante, né? Essa diferença de desempenho do Internacional jogando em casa e fora se reflete no índice Footstats. No Brasileirão, o Inter tem uma média de 112 pontos por jogo em casa e menos de 40 pontos jogando fora de casa, então é uma queda de mais de 90% de rendimento. É bem sentido, é o reflexo no índice Footstats desse desempenho do Inter. E falando em desempenho, a gente viu, né, nessa melhora ofensiva do Inter, muito creditada ao peruano, né, Paulo Guerreiro, que vai fazendo um ano espetacular, não só pelo Inter, né, pelo Peru também foi muito bem na Copa América, Peru vice-campeão, mas enfim, o Guerreiro a gente deu uma esmiuçada aí, então a gente excluiu também o Campeonato Gaúcho, mas somando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, ele tá com uma pontaria de 61%, que é muito bom, tá precisando de apenas 2.3 finalizações certas para fazer um gol e 3.8 finalizações totais para fazer outro gol. Enfim, tá muito bem, 12 jogos, 8 gols e só fazendo gol do Beira-Rio. Impressionante. Essa eficiência do Guerreiro menor ainda do que a média do Inter, por isso que a gente fala que ele traz bastante desse número da eficiência ofensiva. A do Inter 5,5, a do Guerreiro 3,9, né? 3,8. 3,8. Então a gente vê que o Guerreiro realmente está sendo muito fundamental nessa melhora ofensiva do Colorado. Enfim, essa foi nossa análise de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu like, dê seu joinha aí. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativem as notificações, porque é bastante importante pra gente. Baixe o aplicativo Footstats Premium, gratuito para você que tem iOS, tem Android. Tá tudo muito completo lá, tem muito disso e tem muito mais que você pode encontrar por lá, né? É isso aí, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Falou!